Então, meus irmãos, nossa palestra hoje, o nosso diálogo consciencial, o tema é autodomínio, lidando melhor com as emoções. Eu já vou começar trazendo uma chavezinha que todo mundo já ouviu falar. Agora, será que a gente está praticando no dia a dia? Que é a tal da inteligência emocional, né? Porque tem muita gente que é muito inteligente, mas na parte emocional está capengando, né? Como a gente fala, está tropeçando o tempo inteiro. E é interessante a gente analisar que nessa época do mundo, o mundo está muito difícil, né? Há quem diga que está caótico, mas debaixo disso que a gente chama de caos, gente, existe uma ordem divina. Tudo está sob controle, apesar de parecer que não. Mas o que é interessante? A gente observa o quanto todos nós, sem exceção, claro que, aliás, tem algumas exceções sim, nós temos dificuldade de lidar com o nosso corpo emocional, com as nossas emoções. Primeiro, a gente já começa com um medo absurdo de sentir tristeza. A gente tem medo de sentir tristeza, a gente tem medo de sentir solidão. A gente geralmente, quando sente uma emoção que a gente considera como uma emoção ruim, a gente não sabe lidar, a gente se desespera, muitas vezes em ansiedade, vem crise de pânico, né? Por quê? Tudo isso que o nosso corpo emocional, nesse momento de transição planetária, a gente está naquele momento de vocês precisam amadurecer emocionalmente. Vocês precisam aprender, vocês que eu digo nós, né? A espiritualidade falando para nós, que nós precisamos aprender a sentir as coisas e deixar passar, não fazer dessas emoções que a gente chama de ruim, que elas não são ruins. As emoções são ruins, gente, quando a gente está vivendo a mesma emoção, pelo mesmo motivo, repetidamente, uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, aí perdeu o sentido. Porque se eu estou sentindo uma emoção por uma coisa que aconteceu um dia e eu não consigo me libertar daquela emoção, eu não aprendi a lidar com essa emoção. Então aí que vem a tão falada inteligência emocional. E o que é essa inteligência emocional, gente? A razão e a emoção em equilíbrio. Em equilíbrio. Então, ora, se eu preciso ter algum controle, e a gente vai falar sobre o controle, ou depois buscar um autodomínio das nossas emoções, a gente tem que entender, gente, que a minha razão, ela também tem que estar bem aprumada. Porque a minha razão, que vai chegar num momento assim, de desconforto emocional, vai falar, chega, tá demais. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, chorando, sofrendo pela mesma coisa, é a nossa razão, gente, vai falar, você chorar, você sofrer, está resolvendo? Ele só está te mandando um buraco sem fundo, um lugar escuro de dor, de sofrimento que você não está sabendo lidar. Então a razão é essa voz que ela é racional. Ela fala o seguinte, tá bom, sinta a sua emoção, mas agora chega. Agora chega, agora você precisa levantar, agora você precisa caminhar. Até porque continuar sofrendo não vai resolver. Mas a gente precisa passar sim, gente, pela dor e até pelo sofrimento. Porque a gente não pode negar. Então, ora, se eu estou triste, eu preciso sentir essa tristeza, eu preciso entender, ó, a razão. Por que eu estou triste? Faz sentido essa tristeza? Como é que eu faço para resolver e sair dessa tristeza? Então, a razão, ela vai fazendo a gente conversar com as causas desse sofrimento, para que a gente possa curar a causa. Então, razão e emoção em equilíbrio, gente, é o que a gente vai chegar no ponto mais importante, que seria o clímax da maturidade emocional, que é o que? Autodomínio. Autodomínio. O que é importante? Eu já queria dar uma outra chavezinha aqui também. Gente, se a gente está tentando o tempo inteiro controlar as nossas emoções, a gente não vai conseguir. A emoção a gente tem que sentir, deixar ela fazer o trabalho dela e só ficar aqui observando. Concluir o ciclo dela, tudo tem um ciclo. A dor e o sofrimento também tem que ter um ciclo, gente, de início, meio e fim. Como é que eu abri a palestra aqui, dando os avisos, falando assim, gente, antes da palestra, né, dando os avisos, vamos abrir o trabalho junto, vamos desenvolver o trabalho junto e vamos concluir esse trabalho de hoje juntos. Gente, tudo tem um início, meio e fim. Tudo nesse momento que a gente está vivendo, que é transitório, tem um início, meio e fim. A eternidade está ainda bem além do que a gente possa imaginar. Então o que é importante? A gente ter essa consciência que a gente também tem que dar um limite para as nossas emoções, mas a gente não pode renegá-las, né, refutá-las ou ignorá-las. Então fingir que elas não estão acontecendo.
Primeiro a gente deixa a emoção vir, a gente tem que entender o porquê dessa tristeza, porquê dessa raiva, porquê dessa ansiedade, porque senão a gente nunca vai conseguir curar a causa, a gente não vai chegar na causa. Então, gente, a chave é o autodomínio. E o autodomínio pressupõe razão e emoção em equilíbrio. Razão e emoção. Por que eu não posso viver só no campo emocional? Porque senão eu vou ficar muito emotivo demais. Eu não vou ter controle sobre nada. Sentindo tudo e sentindo a dor do mundo. E eu também não posso ser só racional. Porque se eu for só racional, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui na frente, gente. Sem a sensação, sem o sentimento, sem a emoção, não há vida. Se eu perguntar para vocês, gente, o que dá sentido para a vida? É ou não é os nossos sentimentos, as nossas emoções? Imagine você viver gelado, sem sentir nada. Isso não é vida. A gente não experiencia dessa forma. A gente não toma consciência sem sentir. A gente não aprende sem sentir. Então Deus, na sua sabedoria, obviamente nos deu um corpo emocional para que a gente sentisse o mundo. Porque é através do nosso corpo emocional que a gente sente o mundo. E aí a gente toma consciência. Isso é bom? Isso é ruim? Isso faz mal? Isso faz bem? Isso me faz crescer? Isso me paralisa na minha caminhada? É a emoção. É a dor, é o sofrimento, e principalmente o amor, quando a gente entender essa lei máxima, né? Que é do amor. Então, como eu falei, sem emoção não há vida. É ela que nos põe em contato, gente, com o mundo. É a nossa emoção que nos põe em contato com o outro, no relacionamento. É a nossa emoção que nos põe em contato, primeiro, com a gente mesmo. Então, quando eu sinto raiva demais, a minha emoção está falando: ei, Padrinho Sérgio, presta atenção, essa raiva está descompensada. Por causa de uma besteirinha dessa, essa raiva toda, razão funcionando. Então, a emoção, ela vem me dizer se eu estou mais ou menos ali no controle da situação, para depois eu alcançar esse autodomínio. Então, gente, as emoções, elas servem como um grande termômetro. A gente precisa olhar para as nossas emoções. É a mesma coisa do físico. Se eu estou cansado um dia, no outro dia eu acordo bem, tudo ok, né? Se eu estou cansado um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, tem alguma coisa errada. Então a emoção também vem nos falar: ó, se você está sentindo uma emoção vários dias em sequência e não está conseguindo entender, tem alguma coisa errada. Aí a gente precisa parar para refletir de forma racional. Quando começou? Por que começou? Tá, aconteceu um problema lá atrás. Ainda está acontecendo? Não, já passou. E por que eu ainda estou sofrendo como se estivesse acontecendo até hoje? Às vezes a gente fica aí semanas, um mês, 2, 3 meses, vendo o mesmo processo, porque a nossa mente vai para lá e a gente em nenhum momento dá o sinal para ela voltar. Pô, chega, isso aconteceu há um mês atrás, eu quero caminhar. Então a gente tem que dar, porque, como a gente costuma dizer aqui também nas nossas palestras, a minha mente, ela é minha, não sou eu que sou dela. Então sou eu que tenho que dar limite para ela, porque senão ela faz o que quiser comigo. As minhas emoções são minhas, não sou eu que sou delas. Então eu tenho que dar um limite para a minha emoção. Chega, né? Uma coisa muito importante, falando agora de todo o processo evolutivo, gente, é segundo os espíritos de luz que nos trazem, né, dentro da literatura espírita, nós levamos, gente, milhões, quiçá bilhões de anos para construir o nosso corpo emocional. Então a gente acha assim que o nosso corpo, vamos falar do nosso corpo físico, do nada ele surgiu, um dia não existia corpo físico, no outro dia surgiu, não. Só para ele ser gestado são 9 meses. Mas para que a inteligência fosse produzida, para que esse corpo fosse gestado, o nosso corpo fosse gestado, a natureza vem evoluindo, gente, por milênios de anos. A gente não tem noção do tempo. Então pensa só, a gente vem há milhões de anos construindo o nosso corpo emocional. Agora a gente já o tem, agora é hora de aprender a usar. Sabe uma criancinha quando está ali com, aqui a Valentina, aprendendo a caminhar, já está correndo, né, cada vez com mais coordenação. Então assim, ela vai aprender a usar a visão dela, os pensamentos dela, a mente dela. A gente precisa fazer isso agora com o nosso corpo emocional. Então a Valentina já recebeu o corpinho dela, agora ela está aprendendo a usar esse corpo, ela vai crescendo aprendendo. Nós já estamos aqui, vamos ver quantos anos a gente tem, 20, 30, 40, 50 anos de idade, a gente já aprendeu a usar o nosso corpo emocional, ou a gente está apanhando. Todo dia, qualquer coisinha me deixa super irritado, me deixa magoado, entristecido demais, solidão, ansioso. Então isso é o quê? É um processo de chamado mesmo. Olha, vamos amadurecer emocionalmente.
Então já está na hora da gente aprender a lidar com as nossas emoções, com mais tranquilidade, respirar, falar assim, estou triste, vou sentir a tristeza, mas a gente tem que dar um jeito de parar, centrar, buscar a razão e falar assim, não, peraí, eu já senti tristeza, já senti raiva e minha vida continua, então ela vai continuar. Então a gente tem mania também de fazer desses momentos de dificuldade a nossa vida inteira. Ai, eu estou triste agora, a impressão, eu vivo como se eu fosse ser triste o restante da minha vida. Não, é um momento, é um ciclo. A gente encerra esse ciclo e vai buscar um momento de alegria. Falando de emoção, gente, vamos interpretar aqui, vamos buscar aqui 3 conceitos que são muito importantes para nós que estamos buscando a evolução espiritual. Primeiro, o que é amor próprio? Todo mundo sabe aí, gente, o que é amor próprio? Sabe? Se eu perguntar, quem vai me responder então, né? Fazer que nem programa Silvio Santos aqui, vou perguntar. Quero ver qual é a melhor resposta. Porque eu tenho certeza que cada um vai dar uma resposta diferente do outro. Né? Então, assim, para a gente refletir um pouquinho mais sobre o conceito do amor próprio, o que é amor próprio? Cuidar de mim, olha só, cuidar de mim como eu gostaria de ser cuidado por alguém. Porque a gente sabe muito, a gente cobra muito dos outros. Eu sempre uso esse exemplo. Ah, meu pai não fez isso por mim, minha mãe não fez isso por mim, meus irmãos não fizeram isso por mim, meu namorado, minha namorada não fez isso por mim. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é, tá, e você está fazendo isso por você? Já que ninguém fez, você está fazendo por você? A gente tem mania de terceirizar. Então eu só estou bem se alguém fizer por mim. Criatura, o que seu pai não te deu, o que sua mãe não te deu, o que seu namorado, namorada, esposa não está te dando, se dê. Isso é amor próprio. Então amor próprio, gente, não é eu ter uma noção, eu preciso me amar, não. Você já viu assim, quando você ama alguém, você tem que cuidar dessa pessoa, não tem? Você fala assim, eu te amo e não faz nada pela pessoa? Não, o amor, ele é ação, ele é verbo, gente. Não tem como eu falar assim, eu te amo, mas eu sou incapaz de mover uma agulha por você. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é ação. Amor é você querer ver o outro estar bem, é você fazer tudo que tiver ao seu alcance para o outro estar bem, feliz e sorrindo. E o que você faz por você, para você estar bem, para você estar sorrindo, para você estar feliz? Isso é amor próprio. E a gente não tem feito isso no dia a dia. A gente só terceiriza. Se pudesse fazer assim um chamamento público, é uma coisa para fazer um concurso para ver quem faz melhor para mim, que eu não estou fazendo nada por mim, a gente faria. Porque a gente quer terceirizar tudo. Então, amor próprio, cuidar de mim como eu gostaria que os outros me cuidassem e não esperar ser cuidado. Eu vou lhe cuidar. Próximo conceito aqui, gente, o que é o autoconhecimento? Autoconhecimento, saber que o que está refletindo na minha vida vem do meu interior. Gente, quando eu me conheço interiormente, ou seja, existe uma vida externa que a gente vive aqui na sociedade, na comunidade, e existe uma vida interna que eu vivo que vocês não conhecem. Parem para se analisar como é que é a minha vida interna. Eu sei como é que é a minha vida interna, a minha vida interior. O que é a nossa vida interior? Os nossos pensamentos vai falar. O que é a nossa vida interior? Como é essa vida interior? Ela é boa? Ela é feliz? Ela é agradável? Ou eu criei uma vida interior que nem eu me suporto? Eu não suporto ficar comigo mesmo. Aí vem a solidão, né? Porque a solidão é isso. Quando a gente não consegue sentir a nossa presença, a gente sente falta de alguém. A gente acha que é alguém que está fora, mas não é. É por isso que a pessoa que tem solidão, ela pode estar lá no Maracanã, com milhões de pessoas lá dentro. Ela se sente ou não se sente solitária? Ela olha para milhões de pessoas e ela não se conecta. Por que ela está desconectada, gente? Não é dos outros, é dela mesma. Porque a pessoa que tem a própria presença, o estado de presença, a solidão, ela vira uma solitude, vira uma coisa saudável. Então a pessoa passa a gostar de estar só em alguns momentos, não o tempo inteiro. Mas ela gosta de estar bem, ela curte estar sozinha em alguns momentos. Isso é uma vida interior, gente, que faz sentido, que dá sentido. E para eu compreender essa vida interior, vem o autoconhecimento. Ora, o que eu gosto? O que eu não gosto? O que me faz bem? O que não me faz bem? Senão, como é que eu vou botar para dentro de mim uma coisa que eu nem sei o que me faz bem ou o que me faz mal? Ou então eu estou colocando coisas ruins para dentro de mim, eu até sei que são ruins, mas eu não tomo consciência de que está fazendo mal para a minha vida interior. Aí vem ansiedade, depressão,
falta de sentido na vida. Por quê? A minha vida interior ela está pobre, empobrecida, ela não está sendo cuidada, ela não está sendo regada, plantada ali, né? Então, amor próprio falamos, autoconhecimento é isso, é a gente se autoconhecer e saber como é que está a nossa vida interior. E o que é reforma íntima? Terceiro e último conceito aqui dessa parte. Reforma íntima, gente, mudar o que precisa ser mudado para que o meu reflexo seja a projeção de algo belo que traga alegrias. Então, gente, reforma íntima é eu mudar dentro de mim as coisas que precisam ser mudadas para que o reflexo aqui fora, a minha vida, as minhas relações com as pessoas e tudo mais, seja o reflexo de um princípio, de uma verdade que eu carrego interiormente. Então, assim, essa reforma íntima, ela também bate nessa questão de eu me autoconhecer, para eu discernir o que está dentro de mim e eu escolher conscientemente. Isso é bom para mim, fica. Isso não é bom para mim, sai. Então, mágoas. Então, tem gente que passa, gente, 50, 60, 70 anos magoado com alguém.